Hello guys of the second year, how are you today? Today is Friday, 14th, and this is our video class, tá? Ok, então pessoal, tudo bem? Como é que estão? Pessoal do segundo ano? Tá, hoje é dia 14, sexta-feira aí, essa videoaula de hoje. Ok, pessoal, hoje nós vamos trabalhar a página 132, 132. Nós vamos começar a estudar a passive voice em inglês, beleza? A voz passiva. Então, com três tempos verbais no princípio: simple present, simple past e present perfect, tá certo? Antes da gente fazer as atividades aqui da página 132 do nosso livro, eu gostaria de relembrar com vocês um pouquinho o que é uma active voice e o que é uma passive voice. Let's go, vamos lá? Então, eu deixei aberto aqui, tá? Numa outra página para vocês acompanharem comigo aqui um exemplo de uma active voice e depois de uma passive voice para a gente analisar juntos aqui, tá certo? Uma voz ativa é quando a gente tem bem claro sujeito, verbo, objeto. Essa é a ordem, beleza? Então eu coloquei aqui active voice. I help my mother. I am the subject, sujeito. Verb, verbo, né, no presente, né? Lembra que no início a gente vai estudar o presente. E my mother is the object. Quem é que ajuda? Eu. Quem que é ajudado? My mother. Então, sujeito, objeto. A passive voice é o oposto, né? Quando o objeto se torna mais importante que o sujeito. E quando eu quero dar uma ênfase para esse objeto. Tá? No caso dessa frase aqui, invertendo I help my mother, eu vou obter, né? My mother, ok, is helped by me. A minha mãe é ajudada por mim, tá? Então, nesse caso aqui, vocês perceberam que o objeto, né? Object, veio para frente, tá? O que aconteceu com o verb? Tá? Nosso verbo ali, verb with to be in the present, ok? Plus past participle, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? O verbo help, né? Ele estava ali no presente. Eu ajudo. O que acontece então quando a gente passa para a voz passiva, o verbo? O verbo to be, que sempre vai ser usado, mesmo no português a gente usa o verbo ser, estar na voz passiva, né? Eu ajudo meu pai é ajudado. Esse é aí do português é o verbo ser, estar. Ele é ajudado por mim. Então, como é que eu formo então a voz passiva do verbo? É sempre colocando um verb to be no mesmo tempo, né, que o verbo principal estava. Aqui no caso o verbo principal estava no presente, eu coloquei o to be no presente. Então, o que é o to be no presente? O to be no presente é is, am ou are. Tem essas três formas, né? A gente estuda desde o sexto ano. Tá? Por que eu usei is? Porque é she, my mother. Minha mãe é, no caso. Daí o que acontece com o verbo principal? Tá? O verbo principal, que era help ali, todo verbo principal na voz passiva ele vai pro past participle, né? Passado particípio. Então eu botei ali past participle of the main verb. Passado particípio, né, do verbo principal. Então isso aqui, tá? Isso que vocês estão vendo aqui é como a gente forma a voz passiva de um verbo em inglês. É sempre o verbo to be no tempo do verbo principal, no caso aqui present, como eu tinha falado ali, né? Ó, present, present. Mas o verbo principal, esse sempre vai ficar no passado particípio, não importa qual o tempo verbal da frase, tá? Mas o verbo to be sim que vai se adaptar ao tempo do verbo principal. O verbo principal no presente, o verbo to be no presente, tá certo? Então esse aqui é um exemplo, né, básico do que é uma active voice, beleza? Com o verbo no presente, beleza? Mas vamos tentar seguir isso aí agora colocando aqui um exemplo, tá? De uma active voice. Vamos seguir o mesmo padrão aqui, tá? Active voice, tá? Agora vou tentar colocar ali um verbo no passado, ó. I helped my mother. Só para vocês verem como é que fica ali o verbo to be. Então, mesmo esquema aqui, ó. I helped my mother, tá?
Eu não vou escrever de novo, porque vocês estão cientes ali. É o sujeito, né? Aqui está o verbo. A única diferença eu vou escrever aqui embaixo, que esse verbo agora está no past, né? Ele não está no present, como estava ali em cima. E my mother, ali, o que é my mother? My mother is the object. Minha mãe é objeto, tá? Eu ajudei minha mãe, tá? A ordem ali, para formar a passive voice, tá? Só deixa eu colocar aqui o cabelo não colocando, ó, para ficar bem claro aqui. Então, passive voice, né? Só para ficar bem claro aqui. Ó, então, agora com isso aqui a gente fica mais fácil de entender ali, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui mais pro ladinho. Olha lá, perfeito, ó. Ok? Mesma coisa que eu vou fazer aqui embaixo, ok? Então, passive voice, ok? Passive voice. Como é que vai ficar essa passive voice, tá? PV, passive voice. Mesma coisa, mesma ordem. My mother, minha mãe, tá? Agora, vamos olhar para essa fórmula aqui de cima. Ó. Eu falava que o verbo to be tinha ficado no presente porque o verbo principal estava no presente. Agora que o verbo principal está no passado, I helped my mother, eu ajudei a minha mãe, eu não vou dizer que a minha mãe é ajudada. Vou dizer que a minha mãe foi ajudada por mim. Percebam que no português muda da mesma forma. Ó. É ajudada, is helped. Como é que eu vou dizer que ela foi ajudada? Então, ó, o verbo to be vai ficar, em vez de ficar no present, vai ficar no passado. Como é que é o passado do verbo to be no singular? É o was. My mother was helped by me. Minha mãe foi ajudada por mim. Beleza? Então não há mistério aqui, tá? Então, my mother, sujeito, was helped, foi ajudada, by me. O que que aconteceu aqui então, ó? A gente pode até copiar, ó, para não ficar refazer tudo de novo, ó. Tá? Pega aqui, vamos lá. Ó, verb with verb to be, né? In the past. A única coisa que a gente vai mudar aqui, ó, o verbo, né? Ficou com o verbo to be no passado, né? Ok? Past, né? Let's write here. No passado. Mas o passado particípio. O passado particípio não vai mudar, tá? Então deixa eu anotar aqui também de cima o passado particípio. Então o que, que muda quando a gente coloca uma frase na voz ativa para o passado? Na hora de colocar para a voz passiva, vai mudar o tempo do verbo principal, do verbo to be. Sorry, né? Verbo to be. Eu ajudei minha mãe foi ajudada por mim. Então percebam que o verbo to be é o que muda de uma voz para outra, tá certo? E qual é o terceiro tempo verbal que a gente vai estudar aqui na voz passiva, na página 132? É quando está no present perfect, tá? Vamos lá que é o mesmo esquema. Como o present perfect não é tão conhecido por nós, talvez a gente confunda um pouco mais. Mas é o mesmo esquema. Vamos colocar lá, ó. Active voice. O que é um verbo? O que é o present perfect? Tá? Para começo de assunto. Present perfect é have ou has mais passado particípio. Então vou colocar lá. I have helped my mother. Tá? Eu ajudei a minha mãe. Beleza? Lembra que a tradução aqui é a mesma do passado, só muda, né, que eu tenho que usar o have ou has ali. Eu ajudei minha mãe, tá certo? Mesmo esquema, vamos lá. Então, I, sujeito, have helped, verbo, my mother, objeto. Ok? Como aqui não dá para enxergar, vamos colocar de novo, não tem problema. A ideia é que fique bem claro. Subject, ok? Verb and object. Sujeito, verbo, objeto. Tá certo? Qual é o tempo desse verbo aqui agora? Vamos colocar lá. Esse verbo aqui agora está no present perfect. Tá? Presente perfeito. Ok? Vamos apagar aqui e vamos reescrever ali. Não tem problema. Tá? Só para ficar bem claro ali. E deixa eu colocar de novo aqui. Ok? Tá. Então, this is the object. Tá? Então o vídeo pode ser que fique um pouquinho mais longo, né? Para estar falando bem pausadamente, fazendo junto com vocês aqui, mas eu acho que fica melhor de vocês visualizarem como que eu estou formando aqui, tá certo? Present Perfect. Mesma coisa agora, vamos lá para Passive Voice, voz passiva, tá? Então a ordem aqui independe, tá certo? Continua a mesma.
My mother. O que eu vou ter que fazer agora? O verbo to be, né, aqui ficou no passado, lá de cima ele ficou no presente. Agora, como é que vai ficar o verbo to be aqui? Vai ficar no mesmo tempo do verbo principal, ele vai ficar no present perfect, tá? Como é que eu faço isso? O que é o present perfect? Vamos lembrar. Ok. Vou anotar aqui de novo. Present perfect. Qual é a formação dele? É have ou has mais, ok, o past participle. Isso a gente estudou lá no primeiro ano, no início desse ano também estudou um pouquinho, tá? Isso é um present perfect. Como é que eu coloco o verbo to be no present perfect, então? Agora eu vou precisar colocar o verbo to be, em vez de ficar no passado, nem ficar no presente, no present perfect. Eu vou ter que usar, então, have ou has. Have é para I, you, we, they. Para my mother, que é she, vai ser o has. Qual é a terceira forma de be? No passado participa aqui, ó. É o been. Ok? E agora, qual é o passado particípio do verbo principal? Que a fórmula aqui é a mesma. Past participle of the main verb. Vai ser o help também, tá? Então, my mother has been helped by me. Minha mãe foi ajudada por mim. Por isso que muitas vezes a gente tem have been or has been em frases e a gente traduz como foi, tá? Às vezes a gente pensa, mas não é literal aqui, não é tem sido. Não, porque é voz passiva. Na voz passiva a gente sempre traduz como foi ou era, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem subject, a gente tem verb in the passive voice, e a gente tem, né, agora no inverso ali, né, a gente tem lá o subject. Aqui eu acabei falando errado, né? A gente tem aqui o objeto, tá? Depois a gente tem o verbo na voz passiva e depois a gente tem o sujeito lá no final. Tá certo? Vamos fazer aquela mesma anotação ali agora, ok? O que a gente tem aqui, ó? Ó, agora a gente tem verb with to be in the. Agora não é past, agora o verbo to be está no present perfect aqui, tá? Como é que eu sei disso? Porque ele está lá com have, né? Has, indicando o present, o perfect é o been, e o passado participio dele está aqui, ó, o helped. Beleza? Então essas são as três formas de voz passiva que a gente vai estudar por enquanto. Tá certo? Então, essa terceira aqui é a mais complexa da gente, né, internalizar, porque ela não é comum no português, né? I have helped my mother has been helped by me. O que não podemos esquecer é que o verbo to be sempre vai ficar no mesmo tempo do verbo principal. Vamos retomar isso? Verbo principal no presente, verbo to be no presente, is. Verbo principal no passado, helped. Verbo to be no passado, was. Verbo principal no present perfect, have helped. Verbo to be no present perfect, has been. Tá? Então, e o que acontece com os verbos principais? Sempre vão para o past participle. Help, helped, helped e helped. Isso não muda nunca. O verbo principal sempre fica na terceira forma. Agora falando um pouquinho do uso, antes da gente ir lá para a página 132. Tá? Uso. Ok? Então, quando o objeto, tá, da ação é mais importante, okay, que o sujeito, okay, ou quando não sabemos o sujeito. Tá? Isso aqui é uma coisa bem básica. Ó. Um exemplo disso, né, são textos jornalísticos, por exemplo, manchetes jornalísticas. Digamos que, né, um banco foi roubado. Olha essa frase, né? Eu não sei quem roubou o banco. Tem como eu falar uma frase assim, ó. John, né? Ó, John robbed the bank. Isso aqui é uma voz ativa, né? O John roubou o banco. Como é que eu vou colocar no jornal um sujeito se eu não sei quem roubou o banco? Então, nesses casos, aí a gente usa a voz passiva, né? Então, eu vou colocar the bank was robbed. Tá? O banco foi roubado. Nesse caso, ó, na voz passiva eu não sou obrigado a utilizar, né,
objeto aqui, né? O sujeito não sou obrigado a colocar, ó. Então, em todas essas frases aqui de cima, onde eu coloquei o by me, por exemplo, né? Era possível ser omitido, ó. My mother is helped, a minha mãe é auxiliada. My mother was helped, minha mãe foi auxiliada. My mother has been helped, minha mãe também foi auxiliada. Eu não sou obrigado a colocar esse complemento aqui, porque muitas vezes eu não sei quem foi. Tá? Então, a voz passiva, o objeto da ação é mais importante que o sujeito, ou quando não sabemos quem é o sujeito. Né? Então, lá nas manchetes, geralmente, né? The bank was robbed. O banco foi roubado. Ponto. A polícia não sabe quem foi que roubou o banco. Então, esse é o contexto mais básico do uso da passive voice, seja em qualquer idioma que for, né, pessoal? Tá, pessoal? Para esse vídeo aqui primeiro não ficar tão longo, eu vou finalizar ele aqui, tá? No próximo vídeo, a gente faz o exercício da página 132, tá certo? See you in the next video.